Uma das coisas que tira a minha paz é a desorganização. E essa mesa estava me tirando do sério. Tudo que a gente chegava, colocava em cima dela. Gente, tava um caos. O objetivo dela aí era somente colocar o meu computador para eu poder trabalhar, colocar os livros que eu estou lendo. Mas tudo para em cima dessa mesa. É incrível. As semijoias que eu vendo, os cadernos, lenços de limpeza, os tripés, tudo para em cima dessa mesa de uma maneira terrível, desorganizada. Então, hoje é uma manhã de quinta-feira, seja muito bem-vindo à minha casa. Eu vou organizar essa mesa aqui. E eu já quero convidar você para ficar aqui comigo, me fazendo companhia, porque isso me dá maior força para continuar a organização. Eu normalmente não sou uma pessoa desorganizada, mas casa é assim mesmo, né, gente? A gente precisa sempre estar fazendo a manutenção, porque senão vira mesmo uma bagunça. E aqui, como não moro sozinha, tenho mais um adolescente, meu marido e uma bebê. Às vezes não dá tempo tirar uma coisa do lugar e já repor aquela coisa no mesmo lugar. Então é isso mesmo, é a vida real, vida normal de qualquer pessoa, mãe, dona de casa. É assim que funciona, eu acredito que na casa de todo mundo. Mesmo que a gente tenha a meta de colocar a coisa de volta no lugar logo após terminar de usar, mas muitas vezes a realidade, né, é que não dá tempo mesmo, a gente acaba deixando ali no cantinho para guardar depois, e aí a gente escolhe um canto e fica acumulando a bagunça. Só que o problema é, se não limpar logo, se não organizar logo, fica aquela coisa horrorosa que tira mesmo a nossa paz como dona de casa, né, no dia a dia. E a gente só percebe, normalmente a gente só percebe o tanto de coisas que a gente tem, que até nem precisa, depois que a gente começa a fazer a organização, né? Porque, na verdade, a gente acha que vai precisar daquilo algum dia, mas nunca precisa, acaba virando aquela bagunça, aquele acúmulo de coisas. Então, para começar a fazer essa faxina nessa mesa, eu tô separando aí as coisas por categorias, para me ver o que serve, o que não serve, o que tem que ir pro lixo, o que tem que guardar. E aí eu tenho esse armáriozinho aqui do lado, que eu sempre gosto de organizar as coisas nele. E é outro local também que de vez em quando tem que estar dando uma arrumadinha, porque senão vira uma zona, gente. É incrível como a gente consegue acumular bagunça quando a gente trabalha com papel, com caderno. Eu gosto muito de ler livros, então sempre escolho alguns livros para me ler durante o mês. E vou lendo os tópicos que eu quero, os capítulos que eu quero, e vou jogando aí nessa mesa. Às vezes não dá tempo de colocar em um outro lugar, e aí fica mais fácil para mim ver, pegar e lembrar de ler, né? Então acaba virando aí essa bagunça. Não sei para que tanta bolsinha que eu tenho, uma bolsinha para isso, outra bolsinha para aquilo, mas enfim, a gente é mulher, a gente precisa dessas coisas, não sei para quê, né? Mas enfim, é isso mesmo. Então tô aí organizando as coisas no armário, tentando dar uma organizada no armário também, para não ir só jogando, porque a tendência é essa aqui em casa, ir só jogando, mas tá dando certo. De vez em quando parar para dar uma arrumadinha no armário também é fundamental. Ajuda a gente a encontrar as coisas que a gente precisa, né? Esse armário a gente costuma guardar tudo que é de papelaria, de canetas, as coisas da minha loja de semijoias também. Tem 2 prateleiras que eu guardo também, não tenho muito estoque, né? Aliás, nem tenho estoque, eu pego consignado e aí eu vou guardando aí para não ficar espalhado pelo meio da casa, porque na verdade a minha casa é muito pequena. Então qualquer coisa que sai do lugar, qualquer coisa, gente, se colocar uma toalha em cima de uma dessas cadeiras aí, dá a impressão que a casa tá totalmente bagunçada, porque não tem, assim, harmonia, né? Quando a gente tira qualquer coisa do lugar devido a casa ser pequena. Também não tenho muitos móveis, não tenho muitos lugares para guardar coisas, e às vezes a gente acaba tendo mais coisa do que móveis e vira mesmo uma bagunça porque não tem aonde guardar. Resolvi tirar essa mesa desse lugar porque eu já cansei dessa história de acumular bagunça, né? Então eu fui tirar a mesa do lugar e acabei derrubando uma bandejinha de acrílico, e a minha bebezinha estava dormindo bem pertinho aí, e eu fiquei morrendo de medo dela acordar. Gente, parece que quando ela tá dormindo, aparece todo tipo de barulho do mundo,
para acordar ela, porque ela tem um sono muito leve, muito sensível, e qualquer coisa pode acordar ela. Inclusive agora, nesse momento, eu estou gravando aqui esse áudio no quarto com ela dormindo, porque ela acabou de dormir. E eu não sei aí a bebezinha de vocês, mas aqui os primeiros minutos de sono são os mais profundos, então sim, pode fazer algum barulhinho que ela não vai acordar. Mas depois de meia hora, 40 minutos, qualquer barulho desperta o sono da criança. Então, é por isso que eu tô conseguindo gravar aqui. Lá fora tá mais barulho do que aqui. Aqui tá só o barulho do ar-condicionado mesmo. Eu precisava narrar esse vídeo e eu não tava tendo oportunidade por conta mesmo do barulho. Já que a gente resolveu arrumar a mesa, vamos dar um jeito nessa sala completa, né? A sala não tem nada, gente. Só uma mesa com cadeiras, uma poltrona e uma prateleira de vidro que eu coloquei para parar algumas coisas, fazer um cantinho do café. Até a minha TV estava no quarto nesse dia. Aqui só tem uma TV, então a gente às vezes fica colocando do quarto para a sala. E, gente, a gente só percebe o tanto de sujeira, de coisa acumulada que a gente tem quando começa a fazer isso, né? Porque esse cantinho aí, ó, onde eu guardo as coisas de fazer exercício e algumas maletinhas com algumas coisas de papelaria também, estava muito sujo. Meu Deus do céu, parecia assim que fazia um século que eu não limpava de tanta poeira que tinha nesse lugar. Para fazer a limpeza, gente, eu não costumo usar muitas coisas, não. Eu só uso um produtinho tipo Veja, sabe, multiuso, ou então um paninho molhado com detergente neutro, com água, né, com detergente neutro. Não gosto de muita coisa, não, porque, na verdade, eu acho que não precisa. Para tirar o pó dos móveis, limpar, eu acredito que um produto só já é suficiente. Uma coisa que eu gosto de passar na madeira, são esse lustramóveis aí sim eu gosto de passar para dar um brilho e ele tem um cheirinho maravilhoso. Então sempre eu gosto de estar lustrando aí os móveis de madeira com esse lustramóveis. E também uma diquinha que eu aprendi, passar ele no plástico, né? Então eu passo ele nas cadeiras também, de vez em quando, não é sempre. As cadeiras aqui precisam ser limpas mais de uma vez por dia, todos os dias, porque como a Helena, ela tá aprendendo a comer, então às vezes ela faz uma bagunça, gente, joga comida e acaba sujando aí as cadeiras e o que tiver por perto. Então, mais de uma vez por dia é necessário a gente estar limpando essas cadeiras. Pausa para lavar o paninho, porque é necessário estar direto lavando esse paninho, né? Porque eu acho mais prático lavar o paninho do que estar usando milhares de panos. Acredito que nem é funcional para mim, dá muito mais trabalho. Então eu vou ali na pia, lavo o paninho rapidinho com detergente neutro e já volto para passar em um outro móvel, né, para tirar a poeira e fazer a limpeza. Nesse momento aí, eu empilhei todas as cadeiras com muita... Eu dei uma aceleradazinha no vídeo porque eu fiz isso muito devagar. Vocês não têm noção de como eu tava com medo de acordar a minha pequena. Então, bem devagar, eu empilhei cadeira por cadeira para não fazer nenhum barulho. Porque, como eu já falei, é incrível como acontece de ter barulho. Qualquer coisinha faz um barulho enorme quando a criança tá dormindo, para acordar a criança mesmo. Agora eu vou limpar o espelho porque Helena agora aprendeu a se olhar no espelho, né? A gente coloca a tiarinha nela e ela quer tirar a tiara da cabeça. Então eu sempre levo ela no espelho para mostrar como ela tá linda de tiara, gente. E é tão lindo, ela fica se achando na frente do espelho, se admirando, sorrindo para ela mesma e acaba colocando a mãozinha, né? Sujando tudo. E também vidro é preciso limpar, principalmente aqui que pega muito pó nas coisas e mistura pó com mancha de mão de criança, às vezes cai até respingo de comida porque a cadeira dela fica aí perto desse espelho e tem que estar sempre limpando. Às vezes eu acabo esquecendo, mas uma vez ou outra eu tô aí, quando eu vou me olhar no espelho, eu vejo que tá sujo, vou limpo o espelho, né? Mas como eu tava fazendo a faxina na casa, aliás na sala,
eu acabei limpando logo. Gente, eu tenho um sonho de ter aquela casa bonita, sabe, estilo Pinterest, tudo organizado num lugar. Um dia a gente chega lá, né? Na realidade, eu só vim despertar para ter um lar mais aconchegante e bonito depois que eu comecei a desacelerar e a ficar mais em casa, porque eu trabalhava muito, eu trabalhava de domingo a domingo. Eu era empreendedora em uma empresa, né? Eu prestava serviço, na verdade, para uma empresa e eu gostava muito do que eu fazia, atendia muitas pessoas e aquilo me empolgava, eu acabava não vindo muitas vezes em casa. Olha aí, a minha ring light caiu no chão, gente, fez um estrondo tão grande que meu coração chega de gelou. Mas enfim, o que eu tava falando, ela não acordou, né? E o que eu tava dizendo era sobre que eu não tinha interesse, né, de arrumar minha casa, eu só trabalhava e aí no fim de semana, sábado, domingo, não importava se era feriado, eu estava sempre fora de casa e acabava que eu não tinha muito aquele foco em cuidar, em arrumar a minha casa da maneira como eu tenho vontade hoje, né? E aí as coisas, quando a gente não tem dinheiro, só acontece aos poucos mesmo, não tem como a gente fazer tudo de uma hora para outra. Então, devagarinho a gente vai fazendo o que pode, uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Essa casa também, ela não é minha, essa casa, apesar da gente ter construído ela do zero, mas ela é no terreno da minha sogra. E eu tenho o desejo de ter a minha própria casa, no meu próprio terreno, no meu próprio espaço, né? Então, a gente não investe muito, porque a gente um dia, futuramente, se Deus quiser, confiando no Senhor, a gente vai conseguir realizar esse sonho, ter a nossa própria casa, nosso lar, e a gente vai investir mais, né? Fazer o que a gente tem vontade. Agora eu vou apanhar essas roupas que eu tinha lavado da Helena, né? E pode ter certeza, gente, hoje é domingo, eu estou editando esse vídeo hoje. O tempo que deu e eu ainda não consegui engomar essas roupinhas. Normalmente eu não engomo roupas de ninguém aqui em casa, eu não gosto muito dessa tarefa, então normalmente eu só dobro, assim que seca, dobro e guardo, mas como ultimamente não tem dado muito tempo para mim fazer isso de imediato, então as roupas vão ficando muito amarrotadas e eu acho muito feio, assim, eu não gosto esteticamente de usar, né, a peça da roupa muito amassada, e aí eu acabo ficando postergando a tarefa porque eu preciso realmente passar as roupinhas para poder vestir na bebê. Às vezes acaba vestindo, pegando da cestinha mesmo e vestindo amarrotada mesmo, mas não é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de tirar do varal e já dobrar e guardar, porque aí não fica tão amarrotada como fica quando a gente deixa na cestinha assim toda espatifada, né? E é aquele velho ditado, a gente leva pouco tempo para lavar a roupa e uma semana toda para guardar, e parece que aqui em casa isso está sendo bem verdade, viu? Esse aí é um outro lugar onde a gente tem lutado muito para manter organizada, porque como mesmo na entrada da porta da casa, né, perto, ao lado da porta da casa, na verdade, tudo a tendência é colocar aí uma chave, óculos, as minhas bijus que eu uso, né, minhas semijoias, carregador de telefone, então tudo vai parando aí nessa prateleira e ela acaba ficando feia. E, gente, cai na real, né? Fala sério, a gente já não tem nada em casa. E uma casa toda bagunçada, desorganizada, sem elegância, a gente que passa o dia inteiro dentro de casa não dá muita vontade de ficar, a gente não fica muito feliz não, né? Então a gente procura meios de deixar a casa um pouco mais bonita, mais organizada, mesmo, o que não é tarefa fácil, né? Eu costumo pensar que quando a pessoa tem mais coisas, mais lugares para guardar as coisas que tem,
embora seja mais coisas e que pareça ser mais trabalho, mas na minha cabeça é um lugar mais organizado, porque cada coisa vai ter sua casinha e ela pode voltar para sua casinha com mais facilidade. E quando aquela coisa não tem uma casinha, a gente tem que ficar pensando horrores para poder conseguir, né, encontrar um lugar legal para aquilo ali. E aí são os livros que eu estou tentando ler nesse mês. E eu queria deixar eles aí, já que eu terei a mesa lá do lugar, né? E aí eu peguei esse encostozinho de livros que a gente comprou na Shopee. Inclusive ele é da minha filha. Minha filha tem um estante de livros, graças a Deus ela ama ler. Eu coloquei aí, ó, ficou bem legal, só que precisava de alguma coisa para apoiar eles. E as Bíblias também a gente costuma sempre ler, então também coloquei ela nessa prateleira, mas eu não achei que ficou muito legal não, esteticamente. Então eu coloquei esse vidrinho aí, ficou mais clean, eu não sei se combinou muito, mas eu acho que ficou bem melhor. Essa é a poltrona que eu comprei para minha amamentação, né? Gente, essa poltrona salvou muitas madrugadas, porque às vezes eu me pegava cochilando, amamentando a Helena, né? Então ela é muito confortável, tem um apoio muito bom para os braços. E eu usei a almofada de amamentar, né? A Helena ficava super apoiadinha. E às vezes eu dava uns cochilos, pessoal, e eu tinha tanto medo de derrubar minha criança. Mas aí sempre tinha os apoios do braço da poltrona, né? E a almofada para segurar a bebê. Então foi assim muito melhor do que na minha primeira gestação, meu primeiro pós-parto, porque eu sentia mais confiança em amamentar aí. Só que ela tá bem sujinha, preciso chamar alguém para limpar. Eu andei procurando algumas receitinhas aqui na internet de como limpar o tecido linho, né? E eu não encontrei. Se você tiver alguma dica, se você puder, eu agradeço muito se você deixar nos comentários para mim tentar dar uma limpadinha, porque agora nesse momento eu não tô com muita condição de gastar dinheiro, né? Então eu procuro sempre fazer o que dá e aí pra gente tentar economizar um pouco, né? Essa fase que eu tô desempregada, precisei sair do meu trabalho porque eu não tenho ninguém para ficar com a minha bebê. Eu acho que eu já comentei isso aqui em outros vídeos, mas eu saí do meu trabalho bem antes, no começo da minha gravidez, porque eu tive muitos problemas e eu precisei me afastar, né? E eu não queria ficar tendo a responsabilidade de ter que estar indo lá do jeito que eu estava e falhar com o compromisso, então eu preferi me afastar, né? Mas só que isso teve muitas consequências, eu estava com compromissos a pagar e foi muito, muito estressante para mim, eu grávida e sem ter recursos, mas enfim, Deus sempre providencia formas, né? E eu ainda estou um pouco enrolada com isso, mas Ele está abrindo as portas e eu tenho certeza que Ele continuará abrindo mais e mais portas financeiras. Tudo está entregue nas mãos de Deus. Eu acredito muito que a gente tem que viver tudo que a gente precisa viver. E aí, gente, eu já consegui finalizar, só que o meu celular, na hora que eu estava terminando de varrer e passar o pano, meu celular descarregou, eu não tinha percebido, então muita coisa não gravou, né? Não consegui gravar, então já vim mostrar só o finalzinho aí como ficou, né? A organização simples, minha casa é simples, mas é cheia de amor. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.